Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio Antico e Soft do Ateliê Fabi Furlan. Essa é a cor vermelho flor. Eu vou utilizar também uma agulha de crochê de 3 milímetros, uma agulha de tapeceiro, uma tesourinha e uma fita métrica. Você pode utilizar o fio que você tiver, mas que a agulha correspondente seja igual ou no máximo meio milímetro a mais ou a menos, porque senão a sua peça vai ficar de um tamanho muito diferente da minha, né? Se você for utilizar um fio que precisa de uma agulha muito maior, sua peça consequentemente vai ficar muito maior, né? Então tenta encontrar um fio que a agulha compatível seja entre 2,5 e 3,5, tá? Nós vamos precisar também de termolina leitosa e um pincel. Algumas sugestões de fios para vocês usarem no chapéu são fios de algodão, tá? Eu recomendo o Charme, que ele é mais fininho, dá para usar ele fio simples. O Bella, que é mais ou menos a mesma espessura do Charme. O Anne eu recomendo dobrar, porque ele é um fio bem mais fino que o Charme e que o Bella. Então eu recomendo fazer ele com fio duplo. E o Amigurumi, eu recomendo usar fios de algodão. Para tirar as medidas da cabeça, a gente vai precisar, com a fita métrica, nós vamos medir a circunferência da nossa cabeça. Tá? Então nós vamos medir aqui na altura mais ou menos das sobrancelhas, tá? Um pouco acima, um dedo acima das sobrancelhas. Nós vamos posicionar a fita métrica e circular a fita métrica pela cabeça toda. E aí nós vamos obter a medida total da circunferência. No meu caso deu 55 centímetros, tá? E para chegar à medida aqui da altura do chapéu, né? Aonde nós vamos começar a fazer a aba, a gente vai medir... Nossa, que orelha linda! A gente vai medir aqui, ó, 2 centímetros entre a orelha e a aba do chapéu. Mais ou menos 1,5, 2 centímetros, tá? Mais ou menos 1,5 centímetros de distância entre a aba e a pontinha da orelha aqui. Ok? Então vamos lá. Nós vamos começar com o anel mágico. A gente dá uma voltinha no dedo, pega o fio aqui, busca por baixo do outro e busca o fio que tá saindo do novelo. O anel já está pronto. E dentro do anel mágico nós vamos colocar 12 pontos altos. Vou colocar aqui 3 correntinhas que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. E aqui dentro do anel nós vamos colocar mais 11 pontos, 12 contando com essas 3 correntinhas que a gente subiu. Coloquei aqui os meus 12 pontos dentro do anel e agora eu vou fechar esse anel. É só puxar a pontinha que a gente deixou aqui, que o anel se fecha. E vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira nós vamos fechar aqui na terceira correntinha que a gente subiu. Você já pode prender esse fio da pontinha aqui para já ir escondendo. E nós vamos fazer toda a subida de carreira da seguinte maneira. Fecha aqui com ponto baixíssimo. Nós vamos subir 2 correntinhas. No mesmo ponto de base nós vamos fazer um ponto alto. Então essas 2 correntinhas e esse ponto alto vão equivaler a 1 ponto. Assim vai ser todas as subidas de carreira. Vão ser todas as subidas de carreira. E essa carreira aqui nós vamos colocar aumentos em todos os pontos. Então aqui eu já fiz um ponto. No mesmo ponto vou fazer mais um ponto, totalizando um aumento.
Em cada ponto de base, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, vai ser um aumento para cada ponto de base, da carreira de base. Terminei aqui a segunda carreira. Vamos fazer o fechamento de novo para vocês entenderem como vai ser a subida em cada carreira, tá? Então, aqui eu fiz 2 correntinhas para subir e um ponto alto, certo? Nós vamos fechar a carreira sempre na cabeça do ponto alto, tá? Então, as correntinhas, as 2 correntinhas que a gente usou para subir, nós não vamos contar como ponto. Fecha com ponto baixíssimo e vamos repetir a mesma coisa, 2 correntinhas no mesmo ponto de base, um ponto alto. Então, aqui a gente conta só como um ponto, tá? A segunda carreira, nós vamos fazer um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto aqui, no segundo ponto, um aumento. E nós vamos fazer assim a carreira inteira. Um ponto sozinho e um aumento. Nós vamos continuar fazendo carreiras de aumentos numéricos, ou seja, a primeira carreira a gente colocou 12 pontos altos, certo? Na segunda carreira nós vamos colocar um aumento em cada ponto alto de base. Na terceira carreira nós vamos colocar um ponto alto mais um aumento, um ponto alto mais um aumento, por toda a volta da carreira. Na quarta carreira nós vamos colocar 2 pontos altos, mais um aumento, 2 pontos altos, mais um aumento por toda a volta da carreira. E nós vamos fazer isso sucessivamente até que a gente tenha 5 centímetros a menos que a medida da circunferência da nossa cabeça. Como eu ensinei vocês a medir, tirar essa medida lá no começo. Então, no meu caso, deu 55 centímetros de circunferência da cabeça, tá? Então, eu tenho que fazer a minha volta do meu círculo aqui, ó. Eu tenho que medir ele quando ele estiver pronto. Ele tem que estar com 50 centímetros. 5 a menos que a medida total da circunferência da minha cabeça, tá? Então, quando o meu círculo estiver pronto aqui, tá? As 8 carreiras vão ser suficientes para mim. Então, dependendo do fio que você estiver usando, você vai ter que continuar fazendo aumentos até atingir os 5 centímetros a menos que a circunferência da sua cabeça. No meu caso, com esse fio, com essa agulha, as 8 carreiras de aumento são suficientes. Então, eu vou fazer até a minha 8ª carreira e eu volto aqui para a gente continuar a descer agora a parte da parede do chapéu. Por que eu tenho que fazer o círculo na circunferência de 5 centímetros a menos que a medida da circunferência da minha cabeça? Porque agora eu vou começar a subir carreiras de ponto alto sem aumento e pelo menos nas 3 próximas carreiras, mesmo não fazendo aumento, vai começar a fazer a curva. Ele não vai fechar de uma vez, ou seja, ainda vai abrir um pouco aqui a largura desse círculo, né, o diâmetro dele, para antes dele começar a descer reto, né? Então, assim, 5 centímetros eu acho que é o suficiente para dar esse espaço de começar a curvinha antes de descer a parede reta aqui. Terminei aqui as minhas 8 carreiras e a circunferência a gente mede assim mesmo, gente. Se tiver algum apoio para colocar aqui nesse círculo para que ele não levante as pontinhas e tal, para você poder medir com mais precisão, melhor. Aqui no caso posso até colocar o novelo aqui, ó. O novelo já dá uma segurança aqui para eu conseguir fazer essa medição, tá? Mas eu já tirei a medida aqui direitinho, sem deixar levantar as beiradinhas, e deu mais ou menos 49,5. Aqui tá levantando. Não pode deixar levantar para medir, tá?
Então aqui, ó, 49 centímetros. Eu não vou fazer mais uma carreira, porque se eu fizer vai dar bem mais que 50 centímetros, que é o que eu preciso. Então eu vou deixar aqui com 8 carreiras. E agora nós vamos começar a fazer carreiras sem aumento. Então ponto alto sobre ponto alto, tá? Então só seguir fazendo carreiras sem aumentos. A gente inicia do mesmo jeito, com 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto. E vamos fazer sequências de várias carreiras de ponto alto sobre ponto alto, sem aumento e sem diminuição, tá? Eu vou terminar as minhas e eu volto para dizer a quantidade que deu as minhas e como eu vou saber a altura certa que eu tenho que subir aqui a parede. Terminei aqui a minha parede do meu chapéu. E no meu caso, deu 10 carreiras sem aumento, sem diminuição. Como eu sei a quantidade de carreiras que eu tenho que subir aqui para fazer a minha parede? Você vai experimentar, quando você tiver feito umas 6, 7 carreiras, você vai experimentar e você vai medir. Essa última carreira, ela tem que estar mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros acima da pontinha da sua orelha. Você vai colocar essa partezinha do chapéu na cabeça e aí a beiradinha aqui tem que ficar um dedo mais ou menos de distância da ponta da sua orelha, tá bom? Senão o chapéu vai ficar pegando na sua orelha e vai te incomodar. Feita a quantidade necessária de carreiras para a cabeça, né, do chapéu, para a parte que vai encaixar na cabeça, nós vamos começar então a fazer a aba. Subimos aqui 2 correntinhas e agora nós vamos trabalhar só na alça da frente dessa carreira de base aqui. Então nós vamos pegar só essa alcinha da frente aqui, ó. Tá bom? E vai ser da seguinte maneira essa primeira carreira. Aqui eu já subi minhas 2 correntinhas, eu vou vir aqui na alça da frente, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, na alça da frente, vou fazer 2 pontos altos. No próximo ponto, na alça da frente, um ponto alto. Então essa carreira vai ser inteira trabalhada com um ponto alto, um aumento, pegando só a alça da frente da cabeça do ponto de base, tá? Um ponto alto e um aumento, pegando só a alça da frente na carreira inteira. Mas por que que nós vamos pegar só a alça de trás, a alça da frente, quer dizer, aqui dos pontos, e essa quantidade de aumento? Por que essa quantidade de aumento? Para já ir formando a aba do chapéu, tá vendo? Que ele já vai ficar viradinho para fora, ó. Tá vendo? Ele já vai dar esse movimento de dobra da aba. Então vamos seguir fazendo essa sequência de 2 pontos altos, um ponto alto e um aumento, pegando a aba da frente, a alça da frente, até o final da carreira. Para fazer a nossa aba, nós vamos fazer da seguinte maneira. A primeira carreira que a gente fez aqui, nós fizemos um ponto alto e um aumento, certo? A próxima carreira vai ser inteira de pontos altos, um ponto para cada ponto alto de base, sem aumentos. E aí nós vamos voltar a aumentar. A próxima carreira nós vamos fazer 8 pontos altos e um aumento na terceira carreira. Na quarta carreira nós vamos fazer uma carreira inteira sem aumento, ponto alto sobre ponto alto. Na quinta carreira nós vamos fazer 10 pontos altos e um aumento. Na sexta carreira, uma carreira inteira sem aumentos, ponto alto sobre ponto alto. Na sétima carreira, nós vamos fazer 12 pontos altos e um aumento para cada ponto alto de base. Esqueci de colocar aqui um aumento, ó. Aqui tem um aumento, tá? 12 pontos altos e um aumento.
Na oitava carreira, um ponto alto para cada ponto alto de base. Se você quiser aumentar ainda mais a sua aba com mais carreiras, então a próxima carreira seria uma carreira de aumentos. Nós estamos fazendo aumentos em números pares, se vocês repararam. Então a próxima carreira seria 14 pontos altos mais um aumento. E a próxima seria carreira de pontos altos sobre ponto alto, sem aumento, né? Se você for aumentar ainda mais, vai ser uma carreira de 16 pontos altos mais um aumento. Deu para entender, né? Que é uma carreira de aumentos pares e uma carreira sem aumento. Uma carreira de aumentos pares, uma carreira sem aumento. Uma carreira de aumentos pares e uma carreira sem aumento. E isso nós vamos fazer até chegar no tamanho que vocês querem a aba de vocês, tá? Eu não aconselho fazer muito grande, porque ela vai ficar, ela não vai ficar muito retinha, né? Ela vai dar ondinhas. Mesmo você fazendo esses aumentos intercalados, vai dar esse efeito meio ondulado, tá? E muito grande também, eu acho que atrapalha, né? Então é melhor uma aba aí meio termo, e que eu acho que vai ficar melhor o efeito. Então eu vou fazer a minha aba aqui seguindo essa sequência, tá? De carreiras. Ainda não decidi se farei carreira 9, 10, 11, ainda não decidi. Mas se eu fizer mais do que 8 carreiras, eu volto aqui para mostrar para vocês como tá ficando. Terminei aqui a minha aba. Ela começa aqui, eu fiz com 8 carreiras. Aqui é a minha primeira carreira de aumento. Então aqui eu fiz um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. A segunda carreira eu fiz inteira sem aumentos. A terceira carreira eu fiz 8 pontos altos e um aumento. A quarta carreira eu fiz inteira de pontos altos sem aumento. A quinta carreira eu fiz 10 pontos altos e um aumento. A sexta carreira eu fiz inteira sem aumentos. A sétima carreira eu fiz 12 pontos altos e um aumento. E a oitava carreira inteira sem aumentos. É importante terminar com a carreira inteira sem aumentos para não ficar nenhum bico dos aumentos. Porque quando a gente vai aumentando no circular, costuma dar uns biquinhos assim, né? Aonde ficam os aumentos. Então é importante terminar com a carreira inteira sem aumentos. E a minha aba ficou com 8 centímetros de comprimento, de largura, né? E agora nós vamos endurecer essa aba com a termolina. Ao finalizar aqui a oitava carreira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha e já podemos cortar o fio. Cortar uma quantidade que dê pra gente fazer o arremate. E aqui com a agulha de tapeceiro mesmo, nós vamos escondendo o fio por entre os pontos no verso. Aqui é a nossa frente, então a gente vira. Primeiro a gente pode passar aqui pela cabeça do ponto e aqui na parte de trás e escondendo o fio por entre os pontos. Para passar a termolina, o que eu fiz? Eu preparei uma caixa de papelão, eu cortei um círculo aqui com o diâmetro da minha cabeça, tá? Uma caixa de papelão mais funda. Forrei com plástico mais resistente, porque a termolina ela gruda aqui, ó. Do lado de cá eu já usei. E se você usar um plástico mais fino, tipo plástico filme, ela vai grudar no plástico e na hora que você for tirar a sua peça, o seu chapéu, vai vir pedaço do plástico junto. E a gente não quer isso. Então, um plástico mais resistente. E aí, eu só encaixei aqui dentro desse buraquinho. E aqui eu venho com o verso, que é a frente, eu venho com o verso do meu chapéu. Eu vou encaixar a parte da cabeça aqui nesse buraquinho. E eu vou ajeitar a minha aba. Importante que a caixa tenha uma largura que caiba a sua aba aqui, ó, tá?
E aí você decide. Eu vou fazer o endurecimento só na aba, tá? Eu vou endurecer só a aba, não vou endurecer a parte da cabeça, porque quando você coloca o chapéu na cabeça, ele já fica moldado, né? E eu quero que a aba esteja dura. E eu vou endurecer dessa carreira, aqui onde a gente delimitou, que seria a aba, né? Que a gente pegou só na alcinha da frente. E eu vou passar a termolina dessa carreira para fora. A aplicação é super simples, com um pincel a gente vem depositando, tá? Porque esse fio ele é muito fininho e se você passar assim, ó, ele vai perder a forma. Então a gente vem depositando a termolina e nós vamos fazer isso em todas as voltas até chegar aqui na pontinha, tá? Então, eu aconselho fazer uma volta de cada vez, tá? Mas nós vamos até a última volta aqui. Vou passar na minha e volto. Depois de passar por toda a volta da aba, a gente vai deixar secar por 12 horas e se você achar que é necessário, você pode aplicar uma segunda demão da termolina, tá? Se você achar que a aba não ficou dura o suficiente. Depois que secar, esse esbranquiçado vai desaparecer, tá? Ela fica transparente quando seca. E depois que passar, desgruda um pouquinho a aba do plástico. Você só passar o pincel assim, ó, por baixo, só para que ele não fique muito grudado aqui no plástico. Na hora que secar, vai ficar mais fácil de tirar, tá? Você pode ir de tempos em tempos durante a secagem ir levantando para que ela não grude no plástico, tá? Durante a secagem você vai soltando ela do plástico. Na hora que estiver completamente seca vai ficar mais fácil de tirar. Por que é importante levantar a aba enquanto está secando? O legal também é, além de levantar, virar e espalhar do outro lado, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Vai formar essa película do outro lado da peça. E para tirar isso aqui é um saco e não sai tudo, tá? Então, assim, no meio do processo de passar a termolina e enquanto está secando, é legal virar e espalhar do outro lado onde vazou, tá? E depois virar de novo e deixar secar, para não acontecer isso aqui, ó. Quando vocês passam a termolina, dá uma diferença de cor aqui entre a parte que está com a termolina, que está endurecida, e a parte que vocês não passaram. Então fica a critério de vocês passar no chapéu todo ou não, tá? Para fazer o enfeite do chapéu, nós vamos precisar do mesmo fio e nós vamos usar cabo duplo. Então eu peguei o fio da ponta de fora e o fio do centro do novelo. Uma agulha correspondente à espessura desse fio duplo, né, que a gente dobrou, a gente estava usando a agulha 3. Depois que eu dobrei, eu medi aqui e eu vi que a 5 daria para eu fazer esse trabalho, tá? Então você vai utilizar uma agulha que corresponda ao seu fio dobrado já. Uma tesourinha e uma argolinha de metal. Essa argolinha eu vou ensinar vocês a fazer um enfeite com e sem a argolinha, tá? Então a argolinha é opcional. Nós vamos começar a fazer uma trancinha
com a medida de 3 vezes a medida da circunferência da nossa cabeça. Então, se a minha circunferência deu 55, eu tenho que fazer 3 vezes essa medida, que vai dar 165 centímetros, tá? Então, eu vou fazer 3 correntinhas de 165 centímetros cada uma. Vou fazer as minhas 3 e volto com vocês. Terminei aqui as minhas 3 correntinhas. Agora, nós vamos juntar a pontinha delas e dobrar ao meio. Vou dobrar ao meio aqui. E aí nós vamos ter esse elozinho aqui no meio da correntinha. Por esse elo aqui, nós vamos passar a ponta, essa ponta das 6 correntinhas, né? Quando se dobrou ao meio, ficaram 6 correntinhas aqui. Então, nós vamos passar por aqui, dentro do elo, essa pontinha. E aqui nós vamos, o ideal é que vocês coloquem na cabeça para fazer o ajuste do tamanho do nozinho aqui, ó. Vocês vão colocar na cabeça, vamos supor que aqui é a cabeça, ok? Então, vocês vão colocar o chapéu na cabeça e vão colocar o enfeite em volta e ajustar aqui, ó, do tamanho da cabeça, certo? E aí, só depois de ajustado, nós vamos fazer um nozinho aqui nessa pontinha para que ele não solte, não desamarre, ok? E aí, vocês podem cortar o excesso de franja aqui ou deixar assim, desalinhadinho mesmo, tá? Isso aqui vocês podem deixar na lateral do chapéu ou na parte de trás do chapéu, vocês decidem, tá? Isso aqui é a opção sem a argolinha de metal. Vou mostrar pra vocês agora como fazer com a argolinha. Pra prender o nosso enfeite de chapéu, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vou arredar um pouquinho aqui. Nós vamos pegar aquelas 3 trancinhas e dobrar ao meio, certo? Aqui nós vamos encaixar a argola, passar o fio por dentro, aqui ó, encaixei a argola, vou passar os fios das trancinhas por dentro, segurando a argola aqui. Então, vou fazer um nozinho aqui com as trancinhas na argola. E para prender no chapéu, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos passar por volta. Aqui eu coloquei um novelo de fio de malha para sustentar aqui a parte da cabeça. Nós vamos passar em volta do chapéu aqui. E aqui nós vamos prender, passando por dentro da argola, os fios da ponta das correntinhas, passando por dentro da argola. E aqui a gente pode dar um nó assim, e ajustando aqui a largura, né? Ou podemos, vamos desmanchar aqui, podemos passar todos os fios por dentro, ajustar e aqui, está dando para ver, e aqui fazer um nozinho, ó. Tá? E esse fiozinho aqui nós vamos deixar solto mesmo na parte de trás do chapéu, tá? Você pode fazer maior ou menor essas trancinhas, de acordo com o tamanho que você quer que fique aqui sobrando para fora do chapéu. Você pode fazer essa amarração com o chapéu na sua cabeça, tá? Para facilitar o ajuste aqui do aperto do nó mesmo, ok? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês usem muito essa peça no verão. E marquem a gente aí na maratona. Quando fizer, usa a hashtag Maratona Handmade. E me marque para eu ver as suas publicações. Coloque a hashtag Vermelho Flor também, para que eu veja, para que eu encontre. E até a próxima. Um beijo. Tchau.